Boa tarde. Nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos começar os sinais de pontuação. Antes de falarmos dos sinais de pontuação, nós vamos falar um pouquinho de linguagem. Linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para desenvolver e compreender a língua. Mas o que é isso? O que significa isso? Então, o ser humano tem a capacidade de produzir e desenvolver a língua quando nós falamos, quando nós escrevemos, quando nós gesticulamos, quando nós temos a dança. Tem várias expressões de linguagem através de vários artifícios. O ser humano produz a linguagem. E, através dessa linguagem, ele é compreendido. Então, é através da língua. A língua, nós temos a linguagem oral, nós temos a língua brasileira de sinais, que são gestos também. Na linguagem oral, é a fala. Quando nós falamos, nós somos capazes de nos comunicar e a outra pessoa entende perfeitamente o que nós estamos dizendo, porque através da fala nós mudamos a entonação de voz, nós gesticulamos, as nossas emoções são expressas também pelas nossas feições, porque quando você está feliz, até o olhar muda. Então, na linguagem oral, você é melhor compreendido. Você não se preocupa quando você fala com as normas cultas, com a norma culta da língua portuguesa. Você pode falar, quando você está falando com alguém que você conhece, você pode usar as palavras gíria. Quando você está com seu amigo, você tem um linguajar diferente daquele que você fala na escola. Então, a linguagem oral é muito fácil de ser compreendida, porque tem, como eu disse, os gestos, as expressões, tem o olhar, que mostra a entonação de voz, principalmente a entonação de voz. Se você está feliz, você chega e dá um bom dia. Pelo olhar, pelo gesto do seu corpo, a pessoa vai saber que você está feliz. Quando você está triste, na linguagem oral, você chega já com os ombros caídos, aí a posição do corpo, o corpo fala também. Agora, e na linguagem escrita? Se nós usarmos só as palavras, ninguém vai saber qual é a emoção, qual é a entonação de voz, o que você está transmitindo com aquilo que você está escrevendo. Por isso que nós usamos os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são muito importantes para distinguir qual é o sentimento, o que você gostaria de expressar com aquilo. Os sinais que nós vamos usar hoje é a vírgula, o ponto final, a interrogação e o ponto de exclamação. A vírgula, nós não vamos falar de todos os meios onde nós utilizamos a vírgula, porque tem coisas que nós vamos ver mais para frente. Mas nós vamos falar da vírgula para separar datas. Quando você vai escrever alguma coisa, você coloca São José dos Campos, vírgula, 24 de setembro de 2022. Esse é um uso da vírgula. Separar nas datas. Fui à feira, comprei abacaxi, abóbora, laranja, banana, tomate, alface, couve, repolho e uva. Cada uma dessas palavras que eu fui enunciando e fui falando que fui comprando, são separadas por uma vírgula. Esse também é um uso da vírgula. Separar expressões explicativas. Quando você vai explicar alguma coisa, você também usa uma vírgula. E tem outros usos para vírgula que nós veremos mais para frente. O ponto final. O ponto final fecha, é o mais fácil que tem. Você faz um enunciado e ponto final. Fui à escola hoje. Pronto, você já explicou, você foi à escola, finalizou, afirmou que foi à escola.
O ponto de interrogação faz uma pergunta, sempre está indagando. E a entonação que você dá é que vai diferenciar o uso de um sinal para o outro. Para você fazer uma pergunta, você fala assim: qual a sua idade? Quantos anos você tem? Às vezes, nós podemos usar o ponto de exclamação e de interrogação juntos também. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação exprime sentimentos, emoções, susto, raiva, medo, admiração. Quando você vai no hospital, tem a palavra silêncio. Ali você já sabe, ou uma pessoa assim tem uma exclamação, pedindo silêncio. Então, assim, hoje o dia está maravilhoso. Você está admirando o dia, tem uma exclamação. O que vai diferenciar, como eu já disse, é a entonação. Você pode falar assim: nossa, quanto tempo não te vejo? Uma pergunta, está perguntando, faz muito tempo que eu não vejo você. Ninguém sabe o quanto, está indeterminado. E aí se falar assim: há muito tempo não te vejo, usa um ponto final. Eu espero que esteja claro isso para vocês. Observações importantes dos sinais de pontuação. Quando você quer enfatizar ainda mais um sentimento, ora caracterizado, haverá a possibilidade de repetir o ponto de exclamação. Exemplo: não, já disse que não irei. Quando isso acontece muito na linguagem oral dentro de casa com a mãe. Quando vocês pedem para ir a algum lugar que a mãe não quer que vá, a mãe fala não. Este não, que é um não bem forte, tem 3 exclamações ali. Quer dizer, está enfatizado, está dizendo não. Quando vocês leem alguma coisa que tem mais de um sinal de pontuação, aquilo ali é tipo se fosse assim um grito: não, já falei que não vai. Você não vai. Eu espero que fique claro. As atividades do ler e escrever. Antes das atividades, tira a minha imagem, por favor, Felipe. Eu vou fazer um apanhado do que foi falado até aqui agora, sobre os sinais de pontuação. Linguagem é a capacidade dos seres humanos têm de produzir, desenvolver e compreender a língua. Já a língua é um conjunto de códigos e palavras específicos, organizado por regras gramaticais e de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Linguagem oral é o meio como os seres humanos são capazes de se comunicarem. A fala tem vários recursos, como expressões variadas, emoções, gestos, entonação de voz, melodia, pausa e outros. Linguagem escrita: se usarmos só as palavras escritas, não saberemos distinguir o que a pessoa está sentindo e a mensagem que gostaria de transmitir. Por isso, temos que usar os sinais de pontuação com o objetivo de aproximar da entonação oral, ou seja, como se a pessoa estivesse falando com vocês. Uso da vírgula, mais uma vez. Separar nomes próprios de lugares, assim, seguidos de data. E eu dei o exemplo: São José dos Campos, aí põe uma vírgula, e a data de hoje, 24 de setembro de 2020. Isolar termos dispostos em enumeração. Fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o bosque, comemos pipoca e depois voltamos para casa. Olha quantas enumerações teve aí, nessa frase que eu falei. Comprei bananas, laranjas, abacaxi, mexerica e goiaba. Também enumeração. Cada uma dessas palavras foram separadas por uma vírgula. A vírgula também serve para separar expressões explicativas, como eu falei antes, dando uma explicação. Isto, por exemplo, quando você vai dar uma resposta. Por exemplo, isto aqui é seu, aí é separado. Isto é, aí põe uma vírgula, e aí você explica o que está perguntando. Amanhã,
Ou melhor, depois de amanhã, está corrigindo que eu não vou amanhã. Esse é outro exemplo. Amanhã, vírgula, ou melhor, vírgula novamente, depois de amanhã, vírgula, viajaremos para a casa de meus avós. São muitas as utilidades da vírgula, então nós vamos parar com essas aqui por enquanto, porque as próximas dependem da evolução de vocês em outros conteúdos que não é possível no momento. Ponto final. O ponto final fecha. Tem uma conclusão de ideia. Finalizou a ideia. Você sabe que é aquilo e pronto. A moça olhou do lado do espelho. Então, ela olhou do lado do espelho. Agora, vamos falar novamente do ponto de interrogação. Como o nome já diz, é empregado para se fazer uma pergunta, uma indagação. Ele é direto. Qual é o seu nome? Uma pergunta. Eu acho que vocês não vão ter dúvidas no ponto de interrogação, né? Tendo em vista a entonação, o ponto de interrogação é usado numa pergunta direta. Você faz uma pergunta direta, todas as pessoas que estão ouvindo já sabem que você está querendo saber uma resposta. O ponto de exclamação, usado em várias circunstâncias, como eu já disse, indica espanto, admiração, surpresa, medo, pavor. Ai, que susto, que medo. Nossa, você me assustou. Após interjeições também. Ah, onde você estava? Nas diferentes frases, guarda-me, Senhor, proteja-me, Deus. Essas frases todas usam a exclamação. Eu acho que agora já falei dos sinais, eu vou passar agora para as páginas do Ler e Escrever, páginas 187 e 188.